Bem-vindos de volta ao canal Maritmética. Hoje vamos falar sobre potenciação. Vocês já ouviram falar em potenciação? Até agora, a potenciação a gente começa entre o 6º e o 7º ano. A primeira operação que vocês aprendem é soma e a subtração. A subtração é o contrário da soma, certo? Depois a gente vai para a multiplicação e a divisão. A divisão é o contrário da multiplicação. Aí vai entrar a potência. Qual é o contrário da potência? A radiciação, que é no 7º ano que a gente começa, tá bom? Então, primeiro a potenciação. O que é a potenciação? A potenciação, acredito que vocês já tenham visto em algum lugar, um número grande com um pequenininho em cima, que é a base e o expoente. É uma forma de você repetir um número de base algumas vezes. Para quê? Vamos lá. A gente facilita escrever alguns números usando a potenciação, principalmente quando a gente faz notação científica. Então, olha só. Na potenciação, a gente tem a base, que é esse número maior, que fica embaixo, o expoente, que é o númerozinho menor, e a potência em si. O que é a potência em si? É o resultado. Então, a gente segue uma regra. O de cima manda, o de baixo obedece. O de cima é o 3, nesse caso. Ele está mandando 5 se repetir 3 vezes. Como assim? É como se eu tivesse um carimbinho do número 5. Quantas vezes eu vou carimbar o 5? Em cima, o expoente está falando 3. Então, eu vou carimbar o 5 1, 2, 3 vezes. Só que entre as vezes que eu coloco o mesmo número, eu tenho uma multiplicação. Lembra, eu já falei para vocês, né? Pontinho é multiplicação. A gente não usa mais x porque logo vai entrar x em equações para vocês. E aí vai ficar, vocês se confundem quando é x de letra e quando é de multiplicação. Então agora é só pontinho, tá bom? Como eu faço essa conta? Quanto é 5 vezes 5? 25. Aí eu tenho que multiplicar por 5 de novo. 25 vezes 5, 125. Então, 5 elevado a 3 é 125. Então, o resultado é a potência, que é 125. Eu vou dar outros exemplos para vocês. Só uma coisa para a gente lembrar. A gente sempre vai falar 5 elevado a quarta, 5 elevado a quinta. O número de base é elevado ao que está aqui. Porém, para 2 e 3, eu posso falar elevado a segunda, elevado a terceira. Porém, o 2 a gente chama de, quando está elevado a 2, ó, quando eu tenho o expoente 2, eu chamo de quadrado. E quando eu tenho o expoente 3, eu chamo de cubo. Então aqui eu posso tanto falar 5 elevado a 3 quanto a 5 elevado ao cubo. Por quê? Por que quadrado e cubo? O quadrado, a figura quadrada é a figura plana. Ela tem 2 dimensões, que é altura e largura, certo? O cubo já é uma figura 3D, 3 dimensões. Tem altura, largura e profundidade. É por causa disso, as dimensões do quadrado e as dimensões do cubo, tá? O resto é todo quarta, quinta, sexta, sétima, tá? Só pra gente saber, o que é elevado ao quadrado, o que é elevado ao cubo. É simplesmente isso. Sabendo disso, deixa eu apagar essa parte para dar mais alguns exemplos para vocês. Vou deixar o 5 aqui de início. Vamos lá. Se eu tiver 2 elevado ao quadrado, 2 elevado a 2, é 2 vezes 2. Porém, não se confundam, gente. Não é 2 vezes 2. Não é a base vezes o expoente. É a base 2 vezes. Porque se eu tiver 2 elevado a 4, não é 2 vezes 4, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que seria o quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Tudo bem, gente? Cuidado com isso, não faça a base multiplicada pelo expoente, porque a potenciação não é isso. Tudo bem? Olha que interessante quando a nossa base é 2, quando o número de baixo é 2. Cada vez que você multiplica, ele dobra, tá vendo? Então, assim, sempre o que você vai ter uma multiplicação à frente é o dobro do que você tinha no anterior, tá bom? A gente fala muito disso em crescimento de bactéria. Por exemplo,
A bactéria cresce, ela dobra de tamanho a cada hora, dobra porque cada uma vira duas, né, em biologia. Então, se você tem 100 bactérias, daqui uma hora você tem 200, daqui 2 horas você tem 400, não são 300. Daqui 3 horas você tem 800, e assim por diante, sempre dobrando o que você tinha anteriormente. Tudo bem? Então, dentro disso, eu vou colocar algumas regras aqui, algumas propriedades da multiplicação, da potenciação, desculpe, que é importante que vocês saibam. Primeiro, o expoente zero. O que é o expoente zero? Vai, eu vou colocar um número grande aqui. 512 elevado a zero. Qualquer coisa elevado a zero é igual a 1. Qualquer coisa elevada a zero é igual a 1. Isso aqui eu vou explicar daqui a pouquinho, quando eu falar de divisão de potência de mesma base, tá bom? Aí vocês vão conseguir enxergar isso aqui. Então, qualquer coisa, 1895 elevado a zero é igual a 1. Coração elevado a zero é igual a 1. Tudo bem? E o expoente 1? Quando eu tiver 32 elevado a 1, eu tenho expoente 1. Quando o expoente for 1, o resultado, a potência, é o próprio número que está aqui. Por quê? Porque ele está falando, repita apenas uma vez. Então, qualquer número, 5 elevado a 1 é 5. 9008 elevado a 1 é 9008. Tá bom? Agora, 0 elevado a qualquer coisa é 0. Por quê? 0 elevado a 3. Repete 0 3 vezes. Quanto é 0 vezes 0 vezes 0? É 0. Essas 3 regras, anotem, porque elas sempre vão cair para vocês. Agora eu vou falar do número 1. Eu vou apagar aqui porque a minha lousa é grande, mas o espaço que cabe no vídeo é pequeno. Então vamos lá. Se eu tenho a base 1, 1 elevado a 35, sempre será 1. Por quê? 1 elevado a 35 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 35 vezes. E vai ser sempre 1. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Então, 1 elevado a qualquer coisa é 1. Tá bom? Qualquer coisa diferente de 0. Porque elevado a 0 vai ser 1. Tá? É bom, nesse caso continuaria 1. E aí a gente tem... Tá, Pro, e se for 0 elevado a 0? Por quê? Qualquer coisa elevada a 0 é 1. 0 elevado a qualquer coisa é 0. E agora? É 1. Essa regra é maior, tá bom? Então a regra do expoente 0 é maior. Então 0 elevado a 0 também é 1. Sabe o que eu gosto de fazer em prova minha? Eu gosto de fazer umas coisas assim, ó. Eu coloco uma equação imensa, tipo 394,51 vezes 512 mais 38 menos 741,9 dividido por 8,5, fecha parênteses e eleva a 0. E é engraçado, porque eu vejo os alunos tentando resolver isso aqui, ó. Eles não se ligaram que está elevado a 0. Porque o que está dentro do parênteses eu tenho que resolver primeiro, não tenho? Então, não quero nem saber quanto dá aqui dentro. Independente do que der aqui dentro, está elevado a 0. A resposta é 1. Tudo bem? Quem lembra da regra, nem perde tempo aqui, já vai pra cá, certo? Então, gente, não sejam pegos nessas pegadinhas aí, porque elas existem e são até interessantes de se fazer para eu saber quem estudou a regra do expoente 0 ou não. Agora eu vou falar com vocês sobre multiplicação de potência de mesma base. Eu faria isso em 2 vídeos, mas como numa das escolas que eu dou aula, eu tô para dar uma prova essa semana, eu vou fazer um só para que eles consigam acompanhar. Então, multiplicação de potências de mesma base. Sempre mesma base, tá? Vamos lá. De potência de mesma base.
só. Lembra que era a base? Base era o número que ficava embaixo, não é? Então eu tenho lá 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 2. Quanto é? Se eu pegar o 7 elevado a 3, eu vou ter 7 vezes 7 vezes 7. Se eu pegar o 7 elevado a 2, eu vou ter 7 vezes 7. Se eu estou multiplicando um pelo outro, eu tenho 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Que é a mesma coisa que 7 elevado a quinta. Eu preciso fazer tudo isso para chegar lá? Não. Aqui eu fiz para vocês entenderem o porquê. Mas olha só. Elevado a 3 elevado a 2. Eu só somei. Eu fiz 7 elevado a 3 mais 2. 7 elevado a 5. Dentro disso, ó, vou colocar 9 elevado a 5 vezes 9 vezes 9 elevado a 2. Esse 9 elevado a nada, ele está elevado a 1. Por quê? Porque para ser 9, se ele tivesse alguns expoentes, seria 1. Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, não é? Se fosse 0, 9 elevado a 0, aqui seria 1 e não 9. Então, eu vou fazer 9, o expoente 5, mais o expoente 1, mais o expoente 2. 5, 6, 7, 8. 9 elevado a 8. Tudo bem? Essa regra de multiplicação de potência de mesma base é tranquilo. Gente, mesma base. Se o número de baixo não for igual, não dá para fazer isso. Logo vocês vão aprender que dá pra gente, alguns números, eu consigo fazer a base ficar igual, transformando ele em potência também. Mas vamos uma coisa por vez, tá bom? Aqui, nesse caso, se a base não é igual, eu teria que resolver um, resolver outro e depois multiplicar um pelo outro, tá? Agora vamos para a divisão de potência de mesma base. Vou apagar isso aqui. Na multiplicação, eu somo os expoentes. E na divisão, o que eu faço? Divisão de potência de mesma base. Olha só. Eu tenho 3 elevado a 9 dividido por 3 elevado a 5. Na multiplicação, eu somei os expoentes, não somei? Na divisão, eu subtraio 9 menos 5, 4. 3 elevado a 4. 12 elevado a 10 dividido por 12 elevado a 5. Eu vou ter 12, 10 menos 5, 12 elevado a 5. Para quem está vendo esse vídeo, já aprendeu o número negativo? Sim. Se eu tivesse 12 elevado a 5 dividido por 12 elevado a 10, eu faria o contrário, ficaria 12 elevado a menos 5. Dá também, tá bom? Aí a gente tem que aplicar outras propriedades da potenciação aí, para poder fazer o expoente ficar positivo. Lembra que a gente inverte, né? Coloca o... seria 1 sobre 12 para poder fazer ele ficar positivo, mas eu faço outro vídeo sobre isso, tá? Pensando, né? Não vou nem apagar. Pensando nessa propriedade aqui, só vou mudar de cor. Lembra que eu falei do expoente zero? Olha só. Eu vou fazer 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 5. Aplicando a propriedade, eu vou ter 2. 5 menos 5. 2 elevado a 0. Certo? E eu falei que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Vamos ver se é isso mesmo? Quanto é 2 elevado a 5? Olha só. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Que dá 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Não é verdade? Então, aqui, o que eu teria? Eu teria, ó, é 32. Então, eu teria 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 5. Vou pagar essa parte aqui da conta para caber no vídeo, tá? A gente viu que é 32. Então, 2 elevado a 5 é 32. 2 elevado a 5 também é 32. Quanto é 32 dividido por 32? 1. Entenderam o porquê? Agora fez mais sentido? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Uma dica. Vai lá na IA que vocês preferirem, seja ChatGPT, seja Gemini, o que vocês preferirem. Coloca assim, ó, prompt de comando.
Crie uma lista de exercícios de nível fácil, médio, difícil para aluno do... Aí coloca o ano que você está, sobre potenciação e propriedades de multiplicação e divisão de potência de mesma base. E coloca lá e tenta resolver, tá bom? Assim é uma forma legal de estudar. Lembra, gente, a IA tá aí para ajudar a gente. Isso é usar a IA para nos ajudar a estudar, não é pedir resposta, certo? Então, beijo, beijo, até a próxima, vejo vocês.